Já está gravando. Então, nas aulas anteriores, a gente viu que o somatório de convolução, né, vocês estão vendo a tela do meu computador, né? Sim, sim. Então, a gente, nas aulas passadas, a gente viu que a convolução entre o sinal x de n e o sinal h de n, né, pode ser escrito tanto como somatório de k de menos infinito a mais infinito, né, de x de k vezes h de n menos k, ou somatório, né, de x de n menos k vezes h de k, né? Ou seja, dependendo da situação, pode ser que uma dessas formas de escrever o somatório de convolução vai ser mais útil do que outra, né? Isso porque o somatório de convolução é comutativo, então você está convoluindo x com x de n com h de n, a mesma coisa você está convoluindo h de n com x de n. Né? Então aqui, né, que é um exercício que eu sempre peço, né, mas é um exercício muito importante, eu quero que vocês tentem fazer, eu vou dar uns 3 minutinhos para vocês fazerem. Considera que o sinal x de n, tá vendo? O sinal x de n vai ser essa exponencial complexa, tá vendo? Que é o E de j ômega 0n, ou seja, uma exponencial complexa de frequência ômega 0, tá? E ela vai variando de n, né? De n de menos infinito a mais infinito, tá? E você tem um filtro que tem resposta ao impulso h de n. Aí eu quero que vocês calculem para mim se eu colocar essa exponencial complexa de frequência ômega 0 na entrada desse filtro que possui resposta ao impulso h de n, o que eu vou obter na saída? Qual o sinal que eu vou obter na saída? Tentem utilizar esse somatório de convolução, pessoal, para fazer esse cálculo para mim, por favor. Para vocês obterem o y de n, né? Então, conseguiram progredir alguma coisa aí, pessoal? Eu tô pensando como ficaria. Uma coisa que acontece aqui é que você tem duas formas de se escrever essa convolução, né? Aí é interessante observar que nesse caso você tem que usar a segunda forma aqui, né? Na verdade, você tem que usar a primeira, né, para escrever a convolução. Na verdade, é a segunda. Você tem que escrever essa segunda aqui para escrever essa convolução. Vai ficar claro o que acontece. Ó. Então, se eu utilizar essa segunda forma de escrever a convolução, vai ficar o quê? X de n menos k. Né? O meu x de n é o quê? É j ômega 0n. Então, vai ficar, ó, é j ômega 0n menos k. Então, vai ficar, ó, n menos k, né, vezes h de k.
Aí o que é interessante aqui, né, é porque eu vou ter um somatório de E de J ômega 0N vezes E de menos J ômega 0K vezes H de K, tudo bem? Aí o interessante é que esse E de J ômega 0N, ele não depende de K, né? E o somatório é em K. Então isso significa que eu posso colocar esse E de J ômega 0N na saída, desculpa, né, do lado de fora do somatório. Vai ficar o quê? E de J ômega 0N vezes somatório em K. K igual a menos infinito de menos infinito a infinito, de H de K vezes E de J é de menos J ômega 0K. Tá? O que é interessante aqui, né, e por isso que é importante usar essa segunda forma de você escrever o somatório de convolução, é que na saída, né, você vai ter a mesma exponencial complexa que se você botou na entrada, tá vendo? Na entrada você botou uma exponencial complexa de frequência ômega zero, e na saída você obteve essa mesma frequência, essa mesma exponencial complexa de frequência ômega zero, ou seja, não teve a situação em que você botou uma exponencial complexa de frequência ômega zero e na saída você obteve uma exponencial complexa de frequência 2 ômega zero. Então a frequência da exponencial complexa não foi modificada. O que vai ser modificado é simplesmente a amplitude, né, dessa exponencial complexa e provavelmente a fase também, mas a amplitude dela vai ser modificada por qual termo? A amplitude dela vai ser multiplicada por esse termo aqui, ó. Então, na saída, você vai ter essa exponencial, a mesma exponencial complexa, é j ômega 0n, vezes, aí a gente vai chamar de h de k, tá, pessoal? H de k não, vai ser o h de E de j ômega. É j ômega 0. O que isso significa? Isso significa que essa aqui vai ser, na verdade, a gente vai ver depois, vai ser a transformada de Fourier, né, da resposta ao impulso H de N, né? Então é interessante vocês observarem aqui que você colocou uma exponencial complexa de frequência ômega zero, né? Na entrada e na saída você vai possuir a mesma exponencial complexa, mas a amplitude dela vai ser modificada por esse termo aqui, que posteriormente no curso a gente vai ver que é a transformada de Fourier da resposta ao impulso. Tudo bem, pessoal? Vocês entenderam o desenvolvimento aqui? Deu para pegar. Deixa eu ver se... Beleza? Vou pegar tranquilo. Então o que é interessante observar aqui é que essa exponencial complexa que aparece na saída, ela vai ser modificada exatamente por esse termo aqui, que é esse termo que eu pintei de amarelo, que vai ser a transformada de Fourier, né, da resposta ao impulso do filtro, tá? Aí agora eu quero que vocês calculem para mim, utilizando, só para praticar, né, utilizando esses somatórios de convolução que a gente viu, qual vai ser o resultado da convolução do impulso com um filtro que possui resposta ao impulso HGN? A gente sabe que a saída tem que ser HGN, né? Porque, por definição, HGN é a resposta ao impulso. Mas eu quero que vocês obtenham isso, né, através dessas equações para o somatório de convolução. Então, Nelly, você viu que os vídeos das aulas eu coloquei lá no YouTube, né? Sim, dei até olhada no que eu faltei. Ah, beleza. Fica mais fácil de ver lá, né? É melhor que a ferramenta daqui. Eu também achei também. Calculem o y de n aí, por favor, pessoal.
Vocês conseguiram obter y de n igual a h de n? O objetivo aqui é que vocês encontrem isso, né? Y de n igual a h de n. Né? Porque o h de n é resposta ao impulso. Né? Então, se você bota o impulso na entrada do sistema, na saída você tem que obter o quê? A resposta ao impulso. Vai ficar assim, pessoal. Tá vendo? Y de n igual ao somatório de k igual a menos infinito até mais infinito. Aí aqui, né? De x de k, tá? Só que meu x de k é igual a delta de k vezes h de n menos k. Né? Aí, como a gente sabe, o impulso unitário ele tem valor 1 para k igual a 0 e valor 0 para k diferente de 0. Então, esse somatório ele só vai ser diferente de 0 para qual valor de k? Para k igual a 0. Então, eu vou substituir, né? Aí aqui ficaria assim, né? Delta de 0, né? Vou substituir k igual a 0 nesse somatório, aí vai ficar o quê? Delta de 0 vezes h de n menos 0. Aí delta de 0 é 1 e h de n menos 0 vai ser o quê? Vai ser exatamente igual a h de n. Tá? Então a gente provou aqui que o quê? Que y de n vai ser igual a h de n quando eu coloco o impulso na entrada. Aí por isso que esse h de n, né, a gente considera o quê? Que ele é resposta ao impulso do sistema. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Beleza, depois dessa sacada aí do impulso, os valores de k iguais a 0, já ficou. Deu para entender exatamente. Tá, aqui. Aí o macete, sempre que você vê um impulso, né, o macete é sempre você observar que esse somatório, às vezes você pode ter uma expressão complexa, né, mas ele só vai ser diferente de 0 quando o termo, né, dentro do parênteses ali do impulso, né, da função impulso, for igual a 0. Aí você simplesmente substitui aquele valor, que nesse caso é k igual a 0, para os outros termos. Né? Aí você só vai ter um termo desse somatório, né, vai ficar delta de 0, que é 1, vezes h de n menos 0, que é igual a h de n. Tá? Então, esse h de n é o que? É a resposta ao impulso do sistema quando você coloca o impulso na entrada. Tá? Então, agora a gente vai ver um conceito importante para esses sistemas lineares invariantes no tempo, que é a estabilidade. E esse conceito de estabilidade é bem próximo do conceito de estabilidade que vocês imaginam na prática. Né? O que é um sistema estável? É um sistema que, se você coloca na entrada dele uma entrada limitada, a saída dele vai ser limitada, ou seja, não tem a possibilidade de você botar uma entrada limitada e você ter uma saída igual ao infinito, tá? Ou seja, uma saída que diverge, né? Vai se tornando cada vez maior, tá? Então, esse critério nosso de estabilidade é o que? A gente vai chamar de estabilidade Bibo, ou seja, tá vendo? Bounded input, bounded output, ou seja, se a entrada é limitada, a saída é limitada também, tá? Aí a gente vai ver qual a condição necessária e suficiente que a gente precisa ter no nosso sistema para que ele seja estável Bibo, tá? Aí vamos lá, a gente vai primeiro ver as condições que ele precisa satisfazer, né? Condição necessária que ele precisa satisfazer, condição suficiente que ele precisa satisfazer para que o sistema seja biboestável. Então a gente vai começar tirando o módulo da saída do sistema, ou seja, o módulo da resposta do sistema, né, o módulo do somatório de convolução, porque a gente só está interessado se a saída vai ser limitada ou não. A gente não está interessado em saber se vai ser ilimitada com valor positivo ou com valor negativo. Né? Então, o módulo do somatório de convolução, né, vai ser menor ou igual ao somatório dos módulos, né? Porque nesse caso, como eu estou fazendo o somatório dos módulos, não tem como eu ir cancelar os termos do somatório, né? Porque cada um dos termos do somatório vai ser positivo, né?
E eu também posso colocar esse módulo, né, que estava aqui fora, né, para dentro do somatório também. Então, vai ficar igual a x de n menos k, ao módulo de x de n menos k, vezes h de k. Tudo bem, pessoal? Aí agora eu também quero utilizar a condição, né, eu vou passar a utilizar a condição que a minha entrada é limitada, ou seja, a minha entrada é menor ou igual a um valor x máximo. Tá? Então, esse carinha aqui, ó, ele vai ser sempre menor ou igual a um x máximo. Tá? Aí eu vou poder escrever que meu y de n é o quê? É menor ou igual ao x máximo vezes o somatório do valor absoluto de h de k. Beleza? Então a gente já sabe que o que, ó, se esse carinha aqui que eu vou pintar de verde, ó, o x máximo é limitado, né? Então, se esse carinha que eu estou pintando de verde, ou seja, se o somatório do valor absoluto, né, da minha resposta ao impulso for limitado, ou seja, se esse h de k, se o somatório do módulo de h de k, né, que eu coloquei na equação 69, for menor do que infinito, ou seja, for limitada, então minha saída y de n vai ser sempre limitada também. Porque y de n vai ser sempre menor ou igual a x máximo vezes o módulo, o somatório do módulo, né, da resposta ao impulso. Então eu coloquei aqui, ó, logo podemos concluir que uma condição suficiente para o sistema ser biboestável é o quê? Que o somatório do módulo da resposta ao impulso ser menor do que ser finito, né? Ou seja, menor do que infinito. Tudo bem, pessoal? Deu para entender o desenvolvimento até a equação 69? Deu sim. Então, uma dúvida, professor, desculpa. Pode falar. Esse x max, ele só é o maior valor que a função x pode apresentar. É isso? Isso, exatamente isso. Porque você está considerando, né, que a função x ela é limitada, né? Então, como ela é limitada, então ela vai ter um valor máximo. Pode ser, tipo assim, pode ser muito grande, pode ser, sei lá, 1 bilhão, 1 trilhão, entendeu? De magnitude. Mas no final o que importa, pode ser 10 a sexta, 10 a, né, 10 a 20, o que for. Mas o que importa é que ela é limitada, ou seja, não vai divergir se tornando cada vez maior, entendeu? Aí esse x máximo vai ser exatamente o maior valor que x de n pode assumir para qualquer n. Uma exponencial de x, por exemplo, essa já não seria limitada, correto? Exatamente, né? Porque se você tem esse sinal assim, né, x de n igual a 2 elevado a n, né, não é limitado, porque você não consegue encontrar um valor, né, que vai ser maior ou igual a todos os valores de xn. Ah, tá, entendi. Beleza. Então, pessoal, vocês podem realmente fazer pergunta, entendeu? Porque facilita a minha vida aqui, tá? E parece que, tipo assim, tá mais dinâmico, tá? Então, vocês fiquem à vontade. É melhor para vocês, é melhor para mim também. Então, o y de n vai ser sempre o quê? Menor ou igual a x máximo, né? Vezes toda essa parte em verde aqui, que é o quê? Que é o módulo, que vai ser o somatório do módulo da resposta ao impulso, né? Então, o que eu mostrei para vocês aqui? Se esse somatório do módulo da resposta ao impulso for limitado, ou seja, se ele for menor ou igual, né, digamos, a um alfa aqui, então eu sei que meu y de n vai ser limitado também. Então, essa equação 69, ou seja, o fato que o meu somatório do módulo do valor absoluto é finito, né, é uma condição suficiente para que minha saída seja sempre limitada. Tá? Mas ela é uma condição suficiente, mas eu ainda não sei se ela é uma condição necessária. Tá? Então, para confirmar se ela é uma condição necessária ou não, tá? Eu vou o quê? Eu vou supor que a equação 69 não é verdade, tá vendo? Para provar que essa condição também é necessária, suponhamos que ela não é válida, ou seja, eu vou supor que esse somatório aqui é infinito, tá? E vou ver se eu consigo construir, né? Eu vou supor que esse somatório é infinito e eu vou ver se é possível que tenha alguma entrada limitada que vai fazer com que a saída seja ilimitada, tá, pessoal? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo fazer?
Não entendi a parte do somatório ser infinito. Não entendeu? Não. Por que ele Então, seria? tipo assim, você entendeu o fato desse somatório aqui ser infinito? Mas como assim, como assim ser infinito? Ser igual a infinito? Por exemplo, se eu disser para você que se a função h de k, que é a resposta, se a função h de k, que é a resposta ao impulso do sistema, for 2 elevado a n, né, e eu fizer esse somatório ali, tá, da equação 69, tá vendo? Ah, tá, entendi. Entendeu? O módulo de h de k, né, o somatório do módulo de h de k vai ser igual ao infinito, ele não vai ser limitado. Ah, entendi, beleza. Entendi. E, na verdade, pode ser até uma função mais simples do que essa, né? Olha só essa função aqui. Pode ser até, tipo assim, o h de k pode ser até, tipo... Né, pode ser bem simples mesmo. Pode ser até função, tipo, mais 1. Concorda? Se o h de k for mais 1, o somatório de h de k de menos infinito a infinito também vai ser... Também, o somatório de h de k, né, para k variando de menos infinito até infinito, também vai ser infinito. Ou seja, nem precisa ser uma função que está indo para mais infinito em cada ponto, entendeu? Ah, entendi. Porque você simplesmente, tipo assim, o valor de h de k nesse caso vai ser o quê? Vai ser limitado em amplitude. Mas se eu fizer o somatório de menos infinito a mais infinito dos h de k, como esse h de k nesse exemplo que eu estou falando aqui tem duração infinita, né, esse somatório vai ser infinito. Tá? Mas é o que acontece. Nesse momento, eu sei o seguinte, que se esse... Eu sei que o fato desse somatório ser limitado, eu sei que ele é uma condição suficiente. Ou seja, eu sei que se ele é verdade, pela equação 68, eu sei que o meu y de n vai ser limitado, mas eu não sei se ele é necessário. Ou seja, eu não sei se é possível que tenha algum caso em que eu possa ter meu h de k, que o somatório do módulo dele seja igual a infinito, né? E eu tenha minha saída limitada, né? Vocês entenderam esse raciocínio que eu falei por último? Sim, foi tranquilo. Então, tipo assim, eu preciso fazer as duas direções, né? Eu preciso mostrar que ele é suficiente, mas eu preciso saber que ele é necessário também, né? Por exemplo, o ônibus para chegar em Petrópolis, ele é suficiente. Eu posso pegar um ônibus, mas ele não é necessário, né? Eu posso chegar em Petrópolis por outras formas, né? Então, você precisa ter as duas direções. Então, para provar, tá vendo? Aí eu coloco essa partinha azul aqui no final. Para provar que essa condição também é necessária, suponhamos que ela não é válida, ou seja, eu vou supor que o somatório do valor absoluto, né, da resposta ao impulso seja igual a infinito, tá? Então eu vou, tá vendo? Essa partinha verde aqui, eu vou supor que o somatório do valor absoluto de h de k é igual a infinito, né? Aí olha só, né? Vocês concordam? Aí o que acontece? Então eu estou supondo que esse somatório do valor absoluto é igual a infinito, né? Agora, vê se vocês concordam comigo com isso aqui, ó, que no instante n0, o resultado da convolução pode ser escrito assim, não é? X de n0 menos k vezes h de k. Concorda, pessoal? Aham, sim. E eu sei que o somatório do valor absoluto de h de k é igual a infinito. Aí o que eu quero fazer aqui, pessoal? Eu quero escolher meu sinal x de n0 menos k de forma que meu y de n0 seja igual a infinito. Para provar o quê? Para provar que meu y de n0 ele não é limitado, ou seja, para provar que o y de n0 é infinito. Então eu quero escolher alguma entrada que vai fazer com que o meu y de n0 é infinito. E eu também sei, tá vendo, que o somatório do módulo de h de k é igual a infinito, pessoal.
Aí olha a malandragem que eu vou fazer. Vê se vocês... Aí a malandragem que eu vou fazer está na equação 70. Tá? O que eu vou fazer? Ó? Eu vou escolher com esse x de n0 menos k que eu pintei de amarelo ali, pessoal. Eu vou fazer com que ele seja 1 quando o meu h de k for maior do que 0. E aí olha a malandragem. Eu vou escolher que meu x de n0 menos k seja o quê? Seja menos 1 quando o h de k for o quê, pessoal? For menos 1, for menor do que 0. Porque aí eu garanto que y de n0 vai ser igual ao quê? Aí porque eu garanto que meu y de n0 vai ser o somatório de h de k, do módulo de h de k. Porque, tá vendo? Porque como eu estou escolhendo o x de n0 menos k igual a 1 quando o h de 0 for 1, eu vou ter um valor positivo, tá vendo? E se o h de k for menor do que 0, eu vou escolher um x de n0 menos k, que vai fazer com que o somatório seja, com que esse termo do somatório seja positivo também. Vocês entenderam? O meu objetivo aqui foi escolher uma saída específica que vai fazer com que uma entrada específica que vai fazer com que minha saída seja limitada, né? E você está vendo que essa entrada é limitada, tá vendo? O valor dela máximo é 1. Mas como eu supus aqui que esse somatório do módulo do valor absoluto, o somatório do módulo de h de k é igual a infinito, né? Esse somatório do módulo de h de k aqui que eu vou pintar de azul, tá vendo? Ele vai ser infinito. E meu y de n0 vai ser infinito também. Entendi. E aí, Tonelli, entendeu, Tonelli? Entendi, só que é um pouco confuso tudo, né? O que acontece é o seguinte, anteriormente você provou que é suficiente você ter que o somatório, né, do módulo de h de k seja menor do que infinito para você ter uma saída limitada, né? Quando você tem uma entrada limitada também. Só que às vezes você não sabe se essa condição é exigente demais. De repente ela é só suficiente, sabe? Ela não é necessária. Então, para provar que ela é necessária também, o que você fez? Você supôs que o somatório do módulo de h de k, né, seja igual a infinito. Aí você quer saber se você consegue para alguma entrada limitada, gerar uma saída ilimitada, né? Então, o que você fez? Você realmente, eu construí uma entrada limitada, né, que quando essa condição da equação 69 não é respeitada, a saída vai ser o quê? Vai ser ilimitada. Tá? Então, ó, aí nós escolhemos uma entrada limitada, tá vendo? Que é x de n0 menos k. Então, meu y de n0 ficou o quê? Ficou k igual a menos infinito até mais infinito, x de n0 menos k vezes h de k. Só que com essa escolha da equação 70, esse carinha aqui se tornou exatamente igual ao módulo de h de k. Só que a gente já sabe que o módulo de h de k, o somatório do módulo de h de k vai ser igual ao quê? Vai ser igual a infinito, tá? Porque a gente supôs que ele era igual a infinito, tá? Ou seja, a saída pode ser ilimitada por uma dada entrada. Então a gente pode concluir o quê? Que a condição da resposta ao impulso ser absolutamente somável é necessária e suficiente, tá? Então, para você ter um sistema biboestável, a resposta ao impulso tem que ser absolutamente somável. Tá? Essa aqui é a condição, tá vendo? Que eu vou pintar de abóbora aqui, entendeu? Essa aqui é a condição o quê? Para ele ser biboestável. Ou seja, a resposta ao impulso tem que ser absolutamente somável. Beleza, pessoal? Alguma dúvida nessa parte da aula até aqui? Não, deu para pegar. Beleza. Pegou aí, Matheus Albuquerque? Tá dando para acompanhar, sim. Tava Beleza. só repassando esse ponto, mas agora ficou mais claro. Beleza. Então, pessoal, agora a gente vai continuar falando de equações a diferenças, né? Aí nessa parte de equação de diferença vai ser muito similar, né, só que bem mais fácil do que de tudo que vocês viram para a equação diferencial, né? Então, a equação diferencial vocês
lembra que, acho que vocês devem lembrar que tinha a parte de solução homogênea, solução particular. Vocês lembram dessas notações? Bem vagamente. Então, vai aparecer a solução homogênea, a solução particular aqui também. Vocês lembram que apareceu um polinômio característico? Sim. Então, esse polinômio característico vai aparecer aqui também. Só que a grande vantagem é que, da mesma forma com que o somatório de convolução ele é difícil para vocês entenderem no caso contínuo, tá? Uma equação a diferenças ela é muito simples de ser entendida, né? Então, por exemplo, uma equação a diferenças, né, que todo mundo entende, né? E vocês viram essa equação a diferenças provavelmente no primeiro semestre, né, que é a equação de Fibonacci, né? Tá vendo? Isso aqui é uma equação de diferenças, tá vendo? E simplesmente você representa, né, a amostra atual, tá vendo? A saída atual como um somatório, né, recursivo, né, nesse caso, tá vendo? Das saídas anteriores. Né? Essa aqui é a equação de Fibonacci, né? Aí tá vendo como aí vocês lembram que tipo assim, se eu tinha uma equação diferencial que era assim, né, dt ao quadrado, não, d de x, né? Se vocês tinham uma equação diferencial assim, né, d de xt dividido por dt ao quadrado. Aí vocês lembram, né, essa aqui era, na verdade é o y aqui, né? dy de t, né, ao quadrado, embaixo é derivada pelo tempo ao quadrado, né? Então, essa aqui era uma equação diferencial que vocês lembram, né, de ordem 2, né? Aí vocês lembram que ela precisava de duas condições iniciais, não é verdade? Só que aí, tipo assim, é difícil você entender, por que ela precisa de duas condições iniciais, né? Mas, por exemplo, nessa equação de Fibonacci é muito claro que ela precisa de duas condições iniciais, né? Porque, por exemplo, para você, imagina que você quer determinar y de zero, você vai precisar de quê, pessoal? Você vai precisar de saber de y, para começar a fazer o cálculo dessa equação de Fibonacci, você vai precisar o quê? Y de menos 1 e de y menos 2. Vocês concordam? Aham, sim. Certo. Então, tipo assim, não tem mistério, né? Tipo assim, tá vendo? Eu tenho uma equação de diferenças, né, que eu tô indo para trás, eu tô indo para trás duas amostras, né? Y de n menos 1 e y de n menos 2. Então, para determinar meu y de zero, eu vou precisar de quantas condições iniciais? Duas, tá vendo? Eu vou precisar do y menos 1 e do y menos 2. Né? Então, uma equação de diferenças ela é muito mais fácil de entender. Por exemplo, aí se eu poderia, se eu quisesse, tá vendo? Eu poderia, isso aqui também é equação de diferenças, tá vendo? Essa aqui é a equação de diferenças mais simples, porque ela não tem uma entrada. Mas isso aqui também é uma equação de diferenças, tá vendo? Que eu tenho eu também tenho uma diferença, eu tenho também, né, o x de n, né, que vai ser a nossa entrada forçante. Né? Então, você vai ter também, tá vendo o termo aqui que vai fazer uma referência à entrada atual, que é o x de n, mais as entradas anteriores. Aí outro exemplo de equação de diferenças, né, que é aquela média móvel que aparece sempre aí quando ele quer analisar o número de infectados por Covid, né? Aí, o que é a média móvel dos últimas 7 semanas, né, do número de casos? É o que? Simplesmente 1 sobre 7, né? X de n mais x de n menos 1 mais x de n menos 2, né, mais até o que? Mais de x de n menos 6. Tá vendo? Isso aqui é uma equação de diferenças. Né? Então, uma equação de diferenças é simplesmente, ao invés de você ter uma derivada, né, você simplesmente vai ter o quê? Os atrasos e os avanços. Né? Os avanços seriam se eu tivesse um x de n menos 1, né, que eu estaria pegando o quê? Uma amostra da frente. Né? Então, vocês já começam assim, né? Que uma equação de diferenças ela é muito mais fácil de ser entendida do que uma equação diferencial. E é legal também porque a equação de diferenças eu consigo implementar no computador, né? Sem qualquer dificuldade. Vai ser simplesmente somatórios, né? Aí, como a gente viu a aula passada, tá vendo? Esse aqui que é o formato geral de uma equação de diferenças. Né?
Aí tá vendo? Eu tenho duas parcelas, tá? Aí você vê que uma parcela vai ser exatamente a recursão em relação à saída, né? Que é exatamente aquele termo da equação de Fibonacci, né? Que vai ficar y de n, né? Que é igual a y de n menos 1, né? Mais y de n menos 2, tá? Então eu consigo ajustar os coeficientes aí de forma que eu tenho minha equação de Fibonacci. Aí eu também tenho o termo o quê? Que é esse termo em amarelo aqui, que vai ser a recursão em relação à entrada x de n. Então eu vou ter uma dependência da entrada atual, que seria o L igual a zero, e também das entradas anteriores, quando eu escolho L igual a 1, L igual a 2 e assim sucessivamente. Aí simplesmente escolhendo AI e B, os valores de AI e BL, eu consigo representar diferentes sistemas. Aí, por exemplo, imagine que eu tenho essa equação a de diferença que é a equação de Fibonacci, né? Que é y de n, né? Menos y de n menos 1, mais y de... Opa! Menos y de n menos 2, que é igual a zero. Aí, para representar, né, a equação de Fibonacci, né, para quais valores de B e de L eu vou ter que escolher, pessoal? O B vai ser 0. O BL vai ter que ser zero, né, para qualquer valor para qualquer L, né? Porque eu não tenho nenhum termo xn, né? E o A0, deixa eu ver. A0 pode ser 1 e os outros menos 1. A0, 1. A1, menos 1, A2, menos 1. Isso, A1 vai ser igual a 2, que vai ser igual a menos 1. E os outros valores, está vendo, né, o AI é igual, isso, ó, 0 igual a 1, e A1 é igual a 2, que é igual a menos 1. Né? E o AI vai ser igual a 0 quando o I for diferente de 0, 1 e 2. Tá? Então, você vê que somente escolhendo os coeficientes, né, eu consigo representar a equação de Fibonacci. Né? Então, eu vou dar um tempo só para vocês se familiarizarem, né? Para quais valores dos coeficientes AI e BI eu consigo representar um sistema que faz a média móvel das últimas 10 amostras. Né? Aí esse sistema seria esse sistema aqui, né? Que é o y de n, que é igual a 1/10, né? Que aí vai ficar x de n mais x de n menos 1 mais x de n menos 9. Aí para quais valores... E aí, Tonelli, fala para mim para quais valores de AI e BI eu consigo representar esse sistema aqui da média móvel? Tô pensando aqui, professor. Peraí. Você vê que, tá vendo? Você vê que só aparece, tá vendo? Você tem ali em cima tem o y de n menos i, não é? Então você vê que esse y de n aqui, na verdade, é um y de n menos zero. Né? Então você vê que o a de zero vai ter que ser o quê? Vai ter que ser esse 1zinho aqui na frente, ó. Tá vendo? Né? Porque
Porque esse y de n, na verdade, é o quê? É y de n menos 0. Então, o carinha que está multiplicando ele é o a de 0. Aí, do outro lado, você vê o quê? Que aparece, ó, x de n até x de n menos 9. Tá vendo? Então, o L aqui está variando o quê? O L está variando de 0 até 9. Correto? Tá entendendo, Antônio? Sim. Então, isso significa que meu B de L ele está variando o quê? De 0 até 9. E o meu B de L, nesse caso, vai ser o quê? Vai ser 1/10. Porque é 1/10 que está multiplicando x de n, tá vendo? Que está multiplicando x de n menos 1. Então, meu B de L aqui, ele vai ser igual a 1/10 quando o meu L está variando de 0 a 9. Não, mas aí o A vai ser 0? Só o A0, tá vendo? Porque nesse caso aqui, ó, no caso da sequência de Fibonacci, eu tinha o quê? Y de n, Y de n menos 1, Y de n menos 2. Então aparecia o A0, tá? Esse cara aqui na frente, tá vendo? Esse cara aqui é o A0. Esse menos 1 aqui vai ser o A de 1, e esse menos aqui na frente do Y de n menos 2 vai ser o A de 2. Só que nesse caso aqui, tá vendo? Eu só tenho y de n. Então, como eu só estou multiplicando y de n, esse carinha que eu estou multiplicando y de n é o quê? É o a de 0. Então o A0 é 1. Isso, o a de 0 é 1. Mas aí você vê que como eu não tenho y de n menos 1, isso significa que o quê? Que o a de 1, o a de 2, o a de 3 vai ter que ser igual ao quê? Vai ter que ser igual a 0. Ah, sim, entendi. Entendeu? Então é exatamente isso que eu escrevi, tá vendo? O b de i, ele vai ser igual a 1/10 quando o i estiver variando de 0 a 9. E o B de I, na verdade, seria B de L, né? Mas dá para entender. O B de I é igual a 0 para o quê? Quando o I for diferente de 0 até 9. E o A de 0 é igual a 1. E os A de I são iguais a 0 para quando o I for diferente de 0. Tudo bem? Sim, agora entendi. Tinha ficado um Beleza. pouco confuso ali em cima. Agora Então, entendi. você tem que sempre traduzir, né? E ver quais são os valores de A do A de I, né? E do A de coisa, né? Então, ficou assim, né? Como se fosse isso aqui, né? Somatório, né, do L igual a 0 até 9, de 1/10, né, x de n menos n. Tudo bem, pessoal? Aí agora eu pergunto para vocês essa pergunta aqui embaixo. Ó, qual a resposta ao impulso desse sistema descrito acima, tá? Esse sistema y de n aqui. Quando eu coloco na entrada dele o impulso, ó, qual a resposta do impulso do sistema descrito acima que realiza a média móvel das últimas 10 amostras? Façam isso aí, por favor. Né? Qual vai ser meu y de n quando eu coloco na entrada um impulso? Eu quero saber qual vai ser meu y de n, né? Quando eu coloco na entrada um impulso. Ou seja, qual a resposta do impulso, né, do sistema representado por essa equação a diferenças.
O y de 0 é quanto, pessoal? Porque vai ficar assim, né? Ó, y de n, que é igual a somatório, né? De L igual a 0 até 9, 1/10, vou até jogar para fora aqui. 1/10 de quanto? Tá vendo? Delta de n menos L, né? Não. Isso, delta de n menos L. Então, o meu y de 0 vai ficar quanto, pessoal? Vai ser assim, né? Vai ficar 1/10, né? Somatório de L igual a 0 até 9 de delta de menos L. Tá? Só que vocês concordam comigo que esse somatório todo ele só vai ser diferente de 0 para qual valor de L? L0, né? Ele vai Isso. ser 1, vai ficar 10. Isso, vai ficar 1/10, tá vendo? Vezes delta para L igual a 0, né? Então vai ficar delta de 0. Então meu y de 0 vai ser igual ao quê? Vai ser 1/10. Tá? Aí eu vou fazendo, ó. Meu y de 1 vai ser quanto? Vamos fazer primeiro, ó, y de menos 1, tá? Vamos ver o que acontece y de menos 1. Y de menos 1 vai ficar 1 sobre décimo, né? 1 sobre 10. 1 sobre 10, L igual a 0 até 9, né? De delta de quanto? De menos 1 menos L. Não é? Né? Aí só que esse somatório aqui ele só vai ser diferente de 0 quando o quê? Quando menos 1 menos L for igual a 0. Né? Então ele vai ser igual a 0 para quando? Para quando L for igual a menos 1. Tá? Só que meu L vai de 0 a 9. Aí isso significa que meu y de menos 1 vai ser igual ao quê, pessoal? Vai ser igual a 0. Tá? Aí vamos lá para y de 1. Y de 1 vai ser 1/10, né, vezes somatório. Né, vezes somatório de delta de 1 menos L. Não é isso? Aí esse somatório só vai ser diferente de 0 para quando 1, né? Quando 1 menos L foi igual ao quê? Foi igual a 0. Isso significa que ele vai ser igual a 0 nesse argumento quando L foi igual a 1. Aí tudo bem. Então meu y de 1 vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 1/10. Vocês estão entendendo isso, pessoal? Estão entendendo? Sim, tranquilo. Sim. Não, e tipo assim, isso é pela essa análise matemática aqui, né? Mas faz sentido, né? Então, na verdade, por quê? Né? O seu sistema ele faz a média móvel, né, das últimas 10 amostras. Né? Então vai ser 1 sobre 10, né? Tá vendo? De x de n, né? Mais x de n menos 1, mais x